senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, peço licença a todos para usar o chapéu aqui dentro dessa Casa Legislativa. Apenas nesse momento que eu faço uso da tribuna, eu sei que o gaúcho, dentro de casa, quando ele entra dentro de casa, dentro do rancho, do galpão, do CTG, enfim, de algum ambiente, normalmente ele tira o chapéu. Mas eu peço licença aos gaúchos e às gaúchas que aqui estão, né? E eu gostaria, nesse momento, de fazer uma fala aqui respeitosa, né, e de homenagem a este mês de setembro, que, sem dúvida, de todo ano, é o mês mais importante para todos nós que somos gaúchos, que é o mês que nós temos a Semana Farroupilha. Para mim, não uso apenas os meus trajes, a minha pilcha, apenas na Semana Farroupilha. Eu uso em todas as festas, em todas as datas comemorativas, datas especiais, pois afinal de contas, né, o traje, para quem não sabe, é um traje de gala, é um traje oficial no nosso estado do Rio Grande do Sul, que pode ser usado em todo e qualquer ambiente, né, cerimônia, enfim. E eu uso meus trajes, a minha pilcha, o meu chapéu, a minha bombacha, o meu lenço, em locais, em datas especiais. E tenho como costume fazer uso desse traje durante todo o mês de setembro, porque eu acho que a gente tem que valorizar as nossas raízes, a nossa tradição, né? Os nossos antepassados. Quando eu me visto com a minha pilcha, com meus trajes, né, eu sei que tem gente que às vezes não gosta, tem gente que ri, que, né, faz pouco caso, mas eu me sinto orgulhoso. De todo o meu coração falo isso para os nobres colegas, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quando eu me visto assim, para mim, eu estou me vestindo do meu pai, eu estou me vestindo do meu avô, eu estou me vestindo do meu bisavô, que inclusive morreu na guerra dos Farroupilha, né? Na guerra dos farrapos. Ele que era maragato. Aliás, meu bisavô era chimango. Bisavô. Meu bisavô era chimango e morreu na guerra dos Farroupilha, dos farrapos. Então, eu gostaria, nesse momento, com a permissão do senhor, meu presidente, vereador Felipe Grememais, demais vereadores, senhoras vereadoras, e até já de forma antecipada, se caso não dê tempo, meu presidente solicita uma declaração de líder posteriormente. Eu gostaria de fazer aqui uma homenagem nesse mês de setembro, que é também o Setembro Amarelo, né, vereadora? Mas é o setembro de todos os gaúchos e gaúchas. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma declamação, né, em homenagem a todos aqueles que estão nos assistindo, a todo o nosso povo, os gaúchos e gaúchas de todas as querências. Quero deixar bem claro que eu não sou nenhum cantor, não sou nenhum declamador, um profissional, um artista, né? Eu sou apenas uma pessoa comum, como qualquer um dos senhores e das senhoras. Eu até trouxe escrito aqui, porque a poesia que eu vou declamar, ela é um pouquinho extensa, mas eu acho ela muito bonita. E eu cresci ouvindo meu pai declamando fazendo essa declamação, só que, como eu não costumo, assim, diariamente fazer declamações, eu trouxe aqui por escrito, porque talvez eu possa esquecer de alguma parte, mas a boa parte dessa declamação eu me lembro dela.
Então eu quero fazer a declamação Buchincho, de Jaime Caetano Brau. A um buchincho certa feita, fui chegando de curioso. O vício é que nem sarnoso, nunca para nem se ajeita. Baile de gente direita, vi de longe que não era. Nas noites de primavera, gaguejava a voz de um tango. E eu sou louco por fandango, que nem pinto por quirera. Atei meu zaino longito num galho de guamirim. Desde piazito sou assim, não brinco, não facilito, em bruxas não acredito, pero que las hay, sou da costa do Uruguai, meu velho pago querido, e é por andar desprevenido que há tanto guri sem pai. Num rancho de Santa Fé, de pau a pique barreado, num trancão de convidado me entreverei no banzé, chinaredo, a bola a pé, no ambiente fumacento, num candeeiro bem no centro, no lusco-fusco de outrora, para quem chegasse de fora, nada enxergasse ali dentro. Dei de mão numa tinguaça que me cruzou no costado, e já saí entreverado entre a poeira e a fumaça. Roiga, lixina lindaça, morena de toda crina, dessa das ventas brasina, com cheiro de lixiguana, que quando ergue a pestana, até a noite se ilumina. Misto de diaba e de santa, com ares de quem é dona, e um gosto de temporona que dá água na garganta, eu me grudei na percanta, o mesmo que um carrapato, e o gaiteiro era um mulato, que até dormindo tocava, e a gaita churumingava, que nem namoro de gato. A gaita velha gemia, às vezes quase parava, de repente se acordava, e num vaneirão se perdia, e eu, contra aquela pele macia, daquele corpo moreno, sentia o mundo pequeno, bombeando, cheio de enlevo, 2 olhos, flores de trevo, com respingos de sereno. Mas o que é bom se termina, cumpriu-se o velho ditado. Eu que dançava embalado nos braços doce da China, escutei de relancina uma espécie de relincho. Era o dono do buchincho, meio entaivado num canto, que me olhava com espanto, mais sério do que um capincho. E foi ele quem se veio, pois se era dele a pinguancha, bufando e abrindo cancha como dono de rodeio, quis me partir no meio num talagaço de adaga, que se me pega, me estraga. Chegou a levantar um cisco, mas não é à toa chomisco, que eu sou lá de Luiz Gonzaga. Meio na volta do talho, meio na volta do braço, consegui tirar o talho, e quase que me atrapalho porque havia pouco espaço, mas senti o calor do aço, e o calor do aço arde. Me levantei sem alarde por causa do desaforo e soltei meu marca-touro no medonho buenas tardes. Tenho visto coisa feia, tenho visto judiaria. Uma declaração de líder da bancada. Mas ainda hoje me arrepia ao lembrar daquela peleia. Talvez quem ouça não creia, mas vi brotar no pescoço do índio do berro grosso com uma cinta vermelha que desde o beiço até a orelha ficou relampeando o osso. O índio era um índio touro, mas até touro se ajoelha. Cortado do beiço à orelha, amontou-se como um couro, e aquilo foi um estouro daquele que dava medo. Espantou-se o chinaredo, e amigos,
Foi uma zoada, parecia até uma iguada disparando num varzedo. Não há quem pinte o retrato de um buchincho quando estoura. Tinidos de adaga e espora, e gritos de desacato, berros de 44 em cada canto da sala, e a velha gaita baguala num vaneirão pacholento, fazendo o acompanhamento de um turumbamba de bala. A China que se escabela redemunhando na porta, o chiru da guampa torta, que vem direito à janela, gritando de toda a goela, num berreiro alucinante, o índio que não se garante, vendo sangue se apavora, e se manda campo fora, levando tudo por diante. Sou crente da divindade, morro quando Deus quiser. Amigo, se eu disser até periga a verdade, naquela barbaridade de chinaredo fugindo, de grito e balas unindo, e o gaiteiro alheio a tudo, tocava um shot clinudo, já quase meio dormindo. A coisa ia indo assim, balancei a situação, já quase sem munição, e todos atirando em mim. Qual ia ser o meu fim? Eu me dei conta de repente. Não vou ficar para semente, mas gosto de andar no mundo. Me esperavam na dos fundos, saí na porta da frente. E daí ganhei o mato, abaixo de tiroteio, e ainda escutava o floreio da cordiona do mulato, e para encurtar o relato, me banjei para outro lado, cruzei o uruguaianado, que o meu zaino era um capincho, e a história deste buchincho faz parte do meu passado. E a China, essa pergunta me é feita cada vez que eu declamo, é coisa que reclamo porque não acho direita, considero uma desfeita que compreender não consigo. Eu, no medonho perigo de uma situação brasina, todos perguntam da China e ninguém se importa comigo. E a China, eu nunca mais a vi. No meu galdeirar andejo, somente em sonhos a vejo, em um bárbaro frenesi, talvez ande por aí, no rodeio das alçadas, ou talvez nas madrugadas, seja uma estrela chirua, dessas que se banham nua, no espelho das aguadas. Era isso. Então, é uma pequena homenagem, como eu já falei, repito, e agora sim, tiro o meu chapéu. Uma pequena homenagem que eu faço, todo o meu coração, nessa semana, nesse mês de setembro, e assim, para todo lugar que eu vou, meu chapéu com a minha bombacha, com o meu lenço, seja ele maragato, vermelho, os revolucionistas, né, que desejavam a separação do Rio Grande do resto do Brasil, ou com o meu lenço branco do chimango, os governistas, que diziam, somos gaúchos, mas também somos brasileiros. Vamos manter essa nação unida, né? Apesar de tudo, dos altos impostos, do charque, naquela época, que causou a Revolução Farroupilha, que durou nada mais e nada menos que 10 anos. 10 anos de guerra. Muita gente morreu, muito sangue foi derramado. Eu conto para alguns amigos aqui que o meu bisavô, ele foi enforcado. Ele estava, né, isso, meu pai, meus tios, né, contam essa história, que ele estava em casa e os maragatos, né, cercaram a casa, ele era chimango, e lá tirotearam e aquela coisa toda, e o meu tio, o meu bisavô resistindo, né,
Só que aí acabou a munição e os maragatos acabaram invadindo o rancho, laçaram o bicho velho lá e passaram por cima de um galho de árvore lá e enforcaram ele. Então, eu tenho ido para a faculdade, eu venho aqui para a Câmara de Vereadores, quando eu vou passear, final de semana, qualquer lugar que eu vou, se eu vou no supermercado, com a minha esposa, acompanhar ela, ou na casa de um amigo, durante todo esse mês de setembro eu vou pilchado, vou trajado. Por quê? Porque eu repito, sinto orgulho. Eu sei que nós, os gaúchos, nós não somos melhor que ninguém. Não queremos ser melhor que os paulistas, que os carioca, que os baianos, né? Mas eu tenho orgulho de ser gaúcho. Tenho orgulho. Não menosprezando, né, os outros estados, que, afinal de contas, somos gaúchos, mas somos brasileiros também. Sou dessa opinião, né? Por isso que algumas pessoas criticam que a gente usa essas camisas aqui, que tem a bandeira do Brasil e do Rio Grande do Sul. Aí tem algumas pessoas que não sabem a história, que dizem, isso aí é conversa fiada. Gaúcho que é gaúcho só usa a bandeira do Rio Grande. Não, isso já acabou. Revolução Farroupilha já acabou. Muita gente já morreu, muito sangue já foi derramado, né? Que, afinal de contas, nós somos uma mistura, né, dos chimangos e dos maragatos. Hoje, estamos todos unidos pela mesma causa. Lutamos do mesmo lado, né? Então, eu fiz aqui essa homenagem, talvez, no decorrer desses dias, possa, talvez, através de uma declaração de líder, fazer mais algumas outras homenagens, porque eu acho que tudo que nós fizermos para exaltar o nosso Estado, o nosso povo, os nossos antepassados, a nossa história, a nossa cultura, ainda é pouco. Ainda é pouco. Nós não podemos pensar no futuro esquecendo do passado. Da onde é que a gente saiu? Da onde é que a gente veio? O que aconteceu lá atrás, né? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, né? E hoje em dia a gente vê aí a era da modernidade, né? Da internet, a gurizada toda aí, né? No celular, no tablet, no computador, não sai da internet. E se você vê o que aquela pessoa está fazendo na internet, está só perdendo o tempo dela. Perdendo tempo nos Facebook, no Zap, não sei o quê. Não é verdade? É entretenimento. O que é entretenimento? É perder tempo, perda de tempo. A pessoa que não tem nada que fazer, ela vai para lá e fica viajando lá. Ainda se usasse a internet, né, para estudar, se usasse a internet para pesquisar, não. Fica ali só, né, na caixinha do nada, né, sem fazer nada. Não aprende nada, perde tempo, passa. Tem gente que passa horas e horas, 2, 3, 4, se deixar, passa o dia inteiro grudado naquele troço. Não estuda, não pesquisa. Se usasse ainda aquilo ali para o bem, menos mal, né? Então, a gurizada que gosta aí da internet, pesquisa a história do Rio Grande do Sul. Pesquisa a história do gaúcho, né? Pesquisa sobre a Guerra dos Farrapos. O mínimo. Senão, gente, nós vamos acabar sepultando a nossa história. Isso não pode acontecer. E para encerrar aqui a minha fala, Caxias do Sul sempre foi conhecida como a capital mundial do tradicionalismo. Não existe uma outra cidade, né? Só para concluir, senhor presidente. Não existe uma outra cidade no mundo que tenha mais CTG, Centro de Tradições Gaúchas, do que aqui. Então, eu peço aqui, finalizando a minha fala, que todos aqueles que tenham uma bombacha, um chapéu, não precisa ter o traje completo, né? Não se preocupe com isso.
Se você tiver um chapéu, se você tiver uma bota, uma bombacha, um lenço que for, use. Não tenha vergonha. Porque a pessoa que ela ri de um sujeito, tipo eu, nesse momento, trajado, ela está rindo dela mesma. Ela está rindo do pai dela, da mãe dela, ela está rindo dos avós dela, ela está rindo da história, da cultura dela. Então ela está rindo sem saber do que está rindo, está rindo dela mesma. Porque se ela soubesse um pouquinho, o mínimo possível da história, ela ainda honraria essas pessoas que mantêm essa chama crioula acesa. Então, era isso, senhor presidente, por enquanto. Muito obrigado. Próximo vereador.